No início de 2003, o então recém-eleito presidente Lula pediu a um grupo de jornalistas, dirigentes, ex-atletas e executivos um projeto esportivo para o Brasil. O documento foi elaborado e entregue ao governo, mas as propostas nunca saíram do papel. 2 anos depois, uma destas ideias chegou às mãos da iniciativa privada. Surgia a Caravana do Esporte, que tem à frente a emissora de TV ESPN e 2 institutos, um deles presidido pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser. Mais de 80 mil crianças já foram beneficiadas em 39 municípios. A proposta básica da caravana é levar o conceito do esporte para todos, do esporte educacional, que não precisa necessariamente de grandes estruturas. A caravana preencheu uma das diversas lacunas deixadas pelo poder público. Afinal, o esporte não é e nunca foi a prioridade do atual governo, do governo anterior ou de qualquer outro governo. É só acompanhar de perto as campanhas dos 2 candidatos à presidência da República. Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB, praticamente não falaram sobre o assunto. A principal ação de ambos em 3 meses foi visitar o Comitê Olímpico Brasileiro no início de agosto. Diplomáticos elogiaram o trabalho da entidade, evitaram conflitos com o presidente Carlos Arthur Nussmann, há 15 anos no poder, e apresentaram propostas genéricas e simplistas. Nós queremos um país que forme e treine atletas, forme cidadãos com boa educação e que tenham emprego de qualidade. Eu creio que a política de esportes do Brasil precisa ser mais ativa. Por exemplo, é o esporte desde a escola. Nossa reportagem entrou em contato com os responsáveis pelas 2 campanhas para tentar ter acesso ao plano de governo dos candidatos. O objetivo era analisar as propostas efetivas para a área do esporte. Os assessores de Dilma não retornaram as ligações e os de Serra informaram que o tucano não permite a divulgação do documento. No primeiro turno, os 2 recusaram os pedidos de entrevista feitos pelos órgãos de imprensa esportivos. Mais uma vez, o assunto ficou de fora da discussão eleitoral. O advogado Alberto Murray, especialista em política do esporte, lamenta. O esporte não está na pauta por um erro grave de todos os candidatos. E mesmo que eles não se interessem pelo tema, a verdade é que nós temos uma Olimpíada e uma Copa do Mundo pela frente. Então eles têm que, de alguma maneira, abordar isso, que vai consumir recursos públicos de montante enorme. Então eles têm que explicar como é que eles vão lidar com isso. Os recursos destinados à área vêm crescendo a cada ano. O orçamento do Ministério do Esporte para 2010, por exemplo, foi de 2 bilhões 125 milhões de reais. Para se ter uma ideia, a caravana, citada no início da reportagem, que foi deixada de lado pelo governo e acabou abraçada pela iniciativa privada, tem um custo equivalente a menos do que 0,1% deste total. Portanto, há dinheiro público, mas isto não significa necessariamente resultados positivos. Crítico da gestão esportiva brasileira, o jornalista José Cruz cita a Lei de Incentivo ao Esporte, que tem como objetivo alavancar investimentos privados. Mas no ano passado, apenas 10% dos 300 milhões de reais disponíveis pela lei foram aproveitados. É uma miséria o número de projetos que são apresentados e aprovados. Então, além de haver uma má divulgação do Ministério, o processo é burocrático, o que afugenta, essa expressão afugenta muitos gestores do esporte de buscar esse recurso. Por conta disso, estamos usando pouco e mal esse dinheiro. Além da lei de incentivo, existem outras dezenas de iniciativas públicas para a área, mas nenhuma com resultados em grande escala. E o pior, alguns projetos estão sob suspeita. É o caso do Segundo Tempo, que deveria promover a prática de esportes nas escolas do país. Em abril, a polícia prendeu 5 pessoas acusadas de desviarem 2 milhões de reais do programa. O uso social do esporte está longe do ideal. Deveria haver um projeto de interiorização, de massificação, de popularização do esporte, mas efetivamente voltado para o lado social. Há estudos da ONU mostrando que o aluno que pratica atividade física, o rendimento dele cresce e ele vai menos vezes ao serviço público de saúde. Então o Estado ganha com isso. É aquele famoso cálculo: para cada dólar investido na área da atividade física na idade escolar, tu tem um retorno de $3. Quer dizer, o governo deixa de gastar $3. Mas no Brasil, as políticas públicas sempre priorizaram os atletas de elite. O Bolsa Atleta, por exemplo, premiará com salário de R$15 mil apenas aqueles que estiverem entre os 20 melhores do mundo em suas modalidades. Na maioria das vezes, estes atletas já têm patrocínios. A mesma mentalidade vai fazer com que o país priorize grandes eventos esportivos ao invés de grandes projetos esportivos.
E se depender das discussões eleitorais, isso não vai mudar, independentemente de quem assumir a presidência da República no ano que vem. De São Paulo, Leandro Mota.